Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa aula de Direito Administrativo. Eu vou trazer para você agora algumas nuances acerca do poder de polícia, né? É um dos poderes da administração pública, né? Nós temos aqui ou o poder de polícia ou a limitação administrativa, né? Quero fazer uma breve introdução, né? Porque a doutrina ela fala bastante acerca do tema, então eu trouxe aqui um resumo, né, a parte introdutória. Aqui eu li Maria Silvio Pietro, Marçal Justa e Filho, e estou lendo o professor Alexandre Maza. O Maza, ele traz bastante informações acerca do poder de polícia. Ele fala que juntamente com os serviços públicos, né, e as atividades de fomento, o poder de polícia constitui uma das três funções precípuas da administração pública moderna, né? Então ele fala, então, ah, se você perceber que a administração pública ela tem toda uma nomenclatura de gestão, né? E dentro desse toda essa estrutura, nós temos o poder de polícia administrativo, né? O gestor tem, de certa forma, o poder de polícia, mas não é aquele poder de polícia de repressão, né? Porque a repressão é a polícia militar, outro tipo de polícia, não essa polícia administrativa. É uma polícia fiscalizadora, é uma polícia que impõe um tipo de sanção quando alguém, na verdade, contraria o interesse da administração. Aí entra o poder de polícia, né? Então, é muito interessante. E o serviço público, e fomentos, né? A atuação da administrativa da esfera de interesse particular, quando se oferece algumas vantagens diretas aos indivíduos e à coletividade. Há necessidade, quando a administração lhe oferece algo, né, que é o que fala fomento, as atuações administrativas na esfera do interesse particular restringe às vezes o poder particular, né, quando se oferece algumas das vantagens diretas aos indivíduos e às coletividades. Porque que a coletividade, embora beneficiada, né, com o fomento, com aquilo que a administração lhe oferece, há a necessidade, obviamente, de um controle, há necessidade de um freio. É aqui que fala. Ele quis dizer mais ou menos isso. Então, o administrado, a sociedade, ela tem que se submeter aos ditames da lei, às normas, aos regulamentos, né? Tem que cumprir, né, o que a administração pública impõe, o que ela exige. Obviamente que tudo que ela exige, né, tem necessariamente que estar amparado pela legislação, não tem como, né? Então, representa uma atividade estatal, né, restrita dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do interesse público. Um instituto polivalente na área do direito administrativo, pois é estudado tanto no capítulo dos poderes da administração, como entre os instrumentos de intervenção do Estado, né, na propriedade privada. Então, o poder de polícia ele caminha entre essas duas searas, né? A seara do poder da administração, o poder de coerção da administração, e também quando o Estado intervém na sua propriedade. Temos exemplos de desapropriação para fins de interesse público, vai ser um caso, né, de uma intervenção estatal. A doutrina traz que lá pela Idade Média, né, no passado, né, havia abusos, né, pois naquele período
o período conhecido como estado de polícia, marcado pela ausência de subordinação dos governantes. No passado, os governantes não tinham, na verdade, limite, né? Então, o poder de polícia era muito utilizado como forma de coação, era mais coercitivo, né? Diferente do Estado de hoje, do direito administrativo de hoje. Tanto é que a doutrina fala que o poder de polícia vem sendo abandonado pela doutrina, né? Pela doutrina moderna, porque carrega, na verdade, viés autoritário que a sua história, né, se encarrega. Então, historicamente, o poder de polícia era, digamos assim, era uma via autoritária que o gestor tinha sobre, na verdade, o administrado. E não era essa a ideia. A ideia do poder de polícia, do direito moderno, ele vem acompanhado de uma boa gestão, de uma gestão, né, de coerência, uma gestão lastreada, obviamente, em todo o arcabouço jurídico, distante da polícia arbitrária que havia no passado. Então, ainda a doutrina, segundo a doutrina, outro inconveniente, né, para usar o poder de polícia, outro inconveniente da terminologia é provocar uma incorreta associação da referida atividade, né, com os órgãos estatais de segurança pública. Então, acho que é coerente mudarmos essa nomenclatura para que não haja essa confusão com as estruturas policiais da segurança pública, ou seja, as polícias, né? Então, é bem diferente. O poder de polícia não se reduz à atuação estatal de oferecimento à segurança pública, policiais, né? Pode-se pensar que o poder de polícia administrativa é bem mais amplo, ele atua, na verdade, em diversos ambientes da administração pública. Aqui fala que pode-se pensar que o poder de polícia administrativa é bem mais amplo, pois ele combate a criminalidade englobando, na verdade, quaisquer atividade estatal de cunho fiscalizatório. Por exemplo, a vigilância sanitária, né? A fiscalização de trânsito. Então, são típicos exemplos de um poder de polícia. Abrange toda a sociedade, né? Então, é interessante. Então, eu peço que você leia mais sobre isso. As polícias civil, militar e federal exercem também o poder de polícia, mas em outra esfera mais à frente, eu vou comentar com você a diferença, né, desses poderes de polícia. Nós temos a polícia civil, polícia militar, polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, né, diferente do tratado do direito administrativo, né? Então, pontua-se, portanto, que recentemente alguns administrativistas passaram a substituir a designação clássica de poder de polícia pela locução limitação administrativa, tecnicamente mais apropriada, né, para designar atividades estatais abrangidas pelo poder de polícia. E você vai deparar, obviamente, com essa limitação administrativa, né, que o poder público tem em relação ao administrado, né? Aliás, é muito amplo isso. Se pensar, nós somos fiscalizados diariamente. Se eu estou vendendo um veículo, estou comprando algo, se eu estou me locomovendo, eu pego meu veículo, estou sendo fiscalizado, o poder de polícia. Eu não posso, na verdade, infringir uma norma de trânsito, poder de polícia. Eu não posso vender um produto além do preço, tem lá o PROCON, poder de polícia. Vamos pensar assim, numa passagem, viagem aérea, as empresas também, todas as empresas submetem ao poder de polícia estatal, né? Tem que cumprir horário, na verdade, tem que tratar o cidadão
com respeito e urbanidade, poder de polícia. Então, na verdade, o poder de polícia é um Big Brother, né? 24 horas em nossas vidas. É claro que nós nem, às vezes nem percebemos isso, né? Então, agora, o poder de polícia, ele se divide em poder de polícia amplo e restrito. Tá? Isso aqui, pessoal, é que eu acho que pode cair numa prova de concurso. Poder de polícia em sentido amplo e restrito. Eu até trouxe aqui para você, né? Então, pense bem, poder de polícia é uma fiscalização, né, da atuação do cidadão. Né? Agora eu te pergunto, a administração pública também ela pode sofrer, na verdade, a atuação do poder de polícia? Sim, eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas o poder público ele é soberano. Obviamente que não. Ele também se submete a um poder de polícia. Os gestores se submetem também. Eles são também fiscalizados. Muito bom isso. Interessante. Aqui, o poder de polícia é o que importa agora para você, para o concurso. Inclui qualquer limitação estatal à liberdade e propriedade privada. Englobando restrições legislativas e limitações administrativas. Mas o que é isso? Você falou o quê? Sentido amplo. Amplo é tudo. Você imagina um exemplo aqui de poder de polícia nesse sentido amplo? Temos o Estatuto da Cidade, né? A Lei 10.257, que condiciona o uso regular da propriedade urbana. Então, é um poder de polícia em sentido amplo. Pense no Estatuto da Cidade, que ele regulamenta alguns locais, não pode ser edificado, ele não pode levantar um edifício, há uma limitação, há todas as limitações, né, com base que condicionam o uso regular da propriedade urbana. Por outro lado, a excessiva amplitude desse conceito pode reduzir sua utilidade prática. Daí, a segunda doutrina, não há registro de sua utilização em concursos públicos. A doutrina fala que não houve cobrança ainda acerca desse tipo de poder de polícia em sentido amplo. Mas lhe aviso, concurso público pode tudo. As bancas estão pesquisando aquilo que mais está relacionado com as questões da sociedade. Estou falando aqui em relação ao poder de polícia. Né? Então, eu achei bem interessante esse exemplo do Estatuto da Cidade, que ele é muito amplo, né? E atinge a todos nós, todo cidadão. Né? Então, e temos, por outro lado, o poder de polícia em sentido estrito, limitado. É isso? Tem o amplo e tem o limitado. O que diz a doutrina sobre o conceito de poder de polícia em sentido, né, nesse sentido estrito? Inclui somente as limitações administrativas, a liberdade e propriedade privada. Basicamente, a noção estrita do poder de polícia envolve atividades administrativas, de fiscalização, condicionamentos da esfera privada, de interesse em favor da coletividade. Né? Exemplo, deixando fora das restrições impostos pelos dispositivos legais. Exemplo, atuação da vigilância sanitária, atividade de polícia de trânsito. Então, é bem interessante isso aqui. Né? Atua especificamente naquela área. Não, às vezes, algumas pessoas ficam fora dessa atuação. Quem não tem veículo, por exemplo, não é atingido por a fiscalização de trânsito. Né? Quem não possui veículo não tem fiscalização. Né? Agora, a vigilância sanitária se aplica a todos. Pensa bem nisso. Né? Agora, até aqui, nós fizemos assim, uma rápida noção do poder de polícia, que você vai ter que ler mais,
comprar o Alexandre Maza, pegar a Maria Silvia de Pietro. Agora eu trouxe aqui para você alguns conceitos. É isso que pode se cobrar também em prova de concurso público, né? Que aliás, o concurso está pipocando pelo país. Eli Lopes Meireles, saudoso Eli Lopes Meireles, ele disse o seguinte: poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração para condicionar e restringir, né, o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Quando você compra um veículo e você pretende fazer as alterações estruturais, você precisa de uma autorização. Tá aqui, você precisa de uma autorização, né, conforme o CONTRAN prevê, você tem que ter uma autorização. Você não pode simplesmente, ao livre-arbítrio, na verdade, mudar uma estrutura de um veículo. Você não pode construir também em qualquer lugar, né? Você tem que obedecer algumas metragens também na sua construção. Está aí o poder de polícia, né? Os postos de combustíveis também submetem ao poder de polícia, eles são fiscalizados constantemente pela Agência Nacional de Petróleo. Então, tudo que se pensa, tudo que restringe a sua atuação é poder de polícia. Tá? Muito bom isso aqui. Então, Eli Lopes trouxe esse conceito. A Maria Silvia de Pietro também traz um conceito interessante. Maria Silvia Zanella de Pietro, grande jurista, né? Segundo ela, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Qual é a finalidade da polícia, né? Do poder de polícia? Na verdade, é a proteção do interesse público, né? Regulando toda a atuação, né? Toda a atuação dentro dessa esfera, né? E atuando também, limitando o exercício dos direitos individuais. Isso aqui é muito, muito forte, né? Então, poder de polícia administrativo, né? E tenho aqui também o professor José dos Santos Carvalho Filho. Olha o que traz sobre o poder de polícia. É uma prerrogativa do direito público, né, que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade. Bom, interessante, né? Se você está estudando direito tributário, você já deve ter visto lá o artigo 78. Né? No âmbito do artigo 78 do direito tributário, ele traz um conceito também acerca do poder de polícia. O que tem a ver direito tributário com direito administrativo? Mas lá no artigo 78, ele traz, né, um conceito que vale a pena você... Aliás, vale a pena, você que é concurseiro precisa ler esse artigo, não tem escapatória. Ah, mas não quer tributário, leia só o artigo 78. Né? O que diz o artigo 78 do Código Tributário Nacional, CTN? Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público referente ao seguinte: segurança, higiene, ordem, costumes, a disciplina de produtos
e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o Caixa Econômica, pode ser, que o banco, o banco, qualquer banco, né? Os bancos, eles existem mediante uma autorização estatal, então eles são fiscalizados também, né? A tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais coletivos. Dê uma lida nesse artigo 78 CTN e tem ainda aqui o parágrafo único do mesmo artigo. Considera-se regular exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com a observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Né? Tá aí. E, em termos de conceito, eu achei muito interessante o conceito do professor Alexandre Maza, o que ele fala sobre o poder de polícia. Isso aqui você tem que decorar, cara, não tem como. Se você está no concurso, você tem que decorar um desses conceitos. Uma hora você depara com esses questionamentos. O que o professor Maza fala é o seguinte: o poder de polícia é atividade da administração pública, beleza? Baseada na lei e na supremacia geral, consistente no estabelecimento de limitações à liberdade, à propriedade dos particulares, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos em benefício do interesse público. Você percebe que o ato de polícia sempre faz menção ao interesse público? Está muito presente no que se refere ao serviço público, o interesse público. Imagina se não houvesse limitação. Qualquer um poderia construir, qualquer um poderia desmatar, fazer um desmatamento, né? Qualquer um poderia alterar a estrutura de um caminhão, de um veículo, né? Então, para isso precisamos que a administração tenha, na verdade, um freio, tenha um poder limitador, né? Olha, você tem que, na verdade, seguir tal caminho, né? O outro caminho é ilegal. Ah, mas se eu for para o caminho ilegal, existe, obviamente, uma infração, você é punido, você é autuado por conta de um descumprimento, né? de um ato normativo imposto por um agente público, né? Então, eu não sou obrigado a cumprir, não quero saber de negócio de poder de polícia, não tem isso, eu não quero saber. Todos nós somos submetidos ao poder de polícia, desde que saímos de casa, a qualquer momento, né? Então é isso. E o professor Maza, além de conceituar, ele trouxe alguns componentes, né, do conceito que são interessantes, né? Ele disse que é uma atividade da administração pública. O privado pode, o particular pode, na verdade, impor o poder de polícia? Claro que não, né? É uma atividade tipicamente pública, da administração pública. Ele é baseado em quê? Em lei. A administração pública ela pode impor algo a você se que não tem uma fundamentação, que tenha um amparo legal, que infere a Constituição Federal, né? Além de baseado na lei, há limitações à liberdade e propriedade dos particulares. Regula a prática de ato ou abstenção de fato. Ele é por meio de atos normativos ou concretos em benefício do interesse público. Você percebe que o interesse público sempre está presente em praticamente todos os conceitos. Beleza? Aí depois eu fiz aqui um comentário de cada componente, né? Depois eu volto a falar com você. Já falei 24 minutos. Eu volto a falar com você. Vou falar sobre esses componentes que eu acabei de ditar para você.
2, 3, 4, 5, 6 componentes. Tá? Vou comentar individualmente, e isso pode ser interessante para você numa prova de concurso, né? Beleza? Pessoal, volto em breve, obrigado. Até a próxima. Eu até ia responder umas questões de concurso, mas eu deixo para a próxima aula. Eu estou vendo aqui, só para você ter uma noção de como isso cai em concurso público. É recente, 2023. Lê o caso a seguir. 2023. Um servidor público em ato de fiscalização de uma obra constatou que essa não era executada de acordo com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal e, por isso, embargou a obra e aplicou ao proprietário uma multa. Isso é o quê? O servidor público em questão, ele aplicou as penalidades em razão do poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar ou poder discricionário. Obviamente que aqui é poder de polícia, né? É o servidor público, um ato de fiscalização. Então, a resposta é letra A, poder de polícia. Se você não leu sobre isso, você não tem como responder. Então, o estudante de concurso público, ele tem que ler, porque ele jamais responderia, porque são respostas muito parecidas. Ok? Um abraço, turma. Volto em breve. Tchau, tchau.